Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui sobre um método que eu usava para me organizar durante o cursinho. E como vocês viram no vídeo anterior, eu não usei o cursinho assim 100% da minha preparação, foi mais lá no começo que eu segui assim à risca tudo que o cursinho passava. Só que tem muita gente que prefere seguir o cursinho e é isso, porque, sei lá, tem dificuldade para se organizar sozinho, ou porque gosta, porque prefere mesmo, porque dá certo. Então, eu vou mostrar aqui o método que eu usava no cursinho, que vocês podem aplicar. Por exemplo, quando eu parei de seguir o cursinho, tipo, certinho, eu ainda usava essas tabelas que eu vou mostrar agora, mas eu usava elas com mais flexibilidade. Eu vou explicar tudo isso. Quem me conhece sabe que eu sou viciada em fazer tabela no Excel. Eu realmente amo perder tempo com isso. Eu tenho 1001 tabelas de tudo que você pode imaginar. E não foi diferente para minha preparação no cursinho, né? Fiz várias tabelas. Eu contei e tem 56 tabelas aqui que eu vou mostrar agora. 56 tabelas só para isso que eu vou mostrar. Ou seja, tem muita tabela. Mas enfim. Então, para me organizar, quando eu seguia o cursinho à risca, eu fiz... É que assim, no meu conjunto do cursinho que eu acompanhava, tinham 7 livros de cada matéria. Então, matemática, biologia, química, física, história, geografia, português. Acho que eram essas que tinha livro. Não sei se esqueci de alguma. Mas enfim, tinham 7 livros para cada uma dessas matérias. Aí era muita coisa, né? Porque cada livro tinha, sei lá, quantos módulos. E eu falei assim, não, vou jogar na tabela, porque eu já tenho muita coisa pra pôr na minha cabeça, não vou ficar me organizando assim, sem pôr em alguma coisa que eu possa ver, né? Porque eu sou muito visual, eu acho, então se eu vejo aquilo, se eu vejo o número na minha frente, pra mim é muito mais fácil do que ficar, tipo, imaginando. Então eu fiz essas tabelas aqui, olha, pra me ajudar... Opa, caiu. Pra me ajudar a organizar. Então, por exemplo, no livro 1, meu Deus, tá voando tabela pelo quarto. No livro 1, aqui eu peguei de biologia, física, matemática e química. Ó, tem uma pra cada. Biologia, física, matemática, química, livro 1. Tá vendo que tem um na frente? Ai, não sei se tá focando, não sou blogueira. Enfim, tem o 1, o tracinho e a matéria. E então, por exemplo, no livro 2 era 2 tracinho bio, no livro 3, 3 tracinho bio, até o livro 7. E daí aqui embaixo, cada matéria é dividida em várias frentes, né? Não sei no cursinho de vocês como funciona, mas o meu era assim, por exemplo, química tinha 4 frentes. Então, por exemplo, uma era química orgânica, a outra era química inorgânica, a outra era química sei lá o que. Entendeu? Tinha 4 frentes, cada uma era uma química. E daí, às vezes, cada professor dava uma frente diferente. Então, aqui na tabela, tá vendo? O primeiro número é o número da frente. 1, 2, 3, 4. Aí tem o tracinho e o número do lado do número da frente era o número do módulo. Então, como esse era o livro 1, tava o módulo tudo no início, né? Então, frente 1, módulo 1. Frente 2, módulo 2. Aqui. Frente 2, módulo 4. Frente 4, módulo 3. E era assim que eu sabia de que professor que tava falando, que frente tava falando e de que módulo que tinha naquele livro, no caso, o livro 1. Então, o que eu fazia? Quando o professor passava o módulo em aula, eu pintava de rosinha em cima dos números da frente do módulo. Por exemplo, ele passou a frente 1, módulo 1, eu pintava de rosa aqui o primeiro retângulozinho. Aí, se tava pintado de rosa, eu tinha que fazer, e a linha inteira tinha que estar preenchida de amarelo, só que como eu ia preencher ela de amarelo, eu tinha que ir fazendo as coisas relacionadas ao módulo. Então, primeiro aqui, grifar, fazer os exercícios da apostila, fazer os intocáveis, que é uma coleção de livros do objetivo, tipo, de aprofundamento, assim, são mais exercícios ainda do que os da aula, e fazer resumo. Então, eu grifava, fazia os exercícios da aula, os exercícios de aprofundamento e um resumo. E conforme eu ia fazendo, eu ia pintando de amarelo. Então, sempre que o professor passava o negócio no mesmo dia já estava tudo pintado de amarelo na linha. E assim foi com todos os livros. Gente, são realmente muitas tabelas. Só que o que aconteceu aí? A gente entrou em quarentena e a quarentena foi tipo uma hora que eu percebi que eu podia me organizar da maneira que eu quisesse, porque eu não ia estar presencial, então não tem aquele negócio de ter que ficar acompanhando o professor, tudo que ele tá falando e anotando as coisas da lousa e fazendo exercício só quando ele pede pra fazer. Eu me organizei da minha maneira. Então, essas tabelas não passaram mais a valer
tanto assim, mas eu ainda usei muito elas até as provas. Então, o que eu fazia? Como eu disse, eu estudei por blocos de matéria. Então, primeiro tudo de biologia, depois tudo de geografia, depois tudo de química, física, e por aí vai. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui. Aqui, química. Tá vendo que não tá tudo completo? Tipo assim, esse aqui já é o livro 6. Então, sei lá, de 3 pra cima já tá meio que incompleto as minhas tabelas. Mas então, eu não via mais a aula do professor no dia que ele passava, então não tinha por que eu pintar de rosa, porque não era tipo a aula dela listada no dia pra mim, porque eu estava do jeito que eu queria. Então, só tá pintado de amarelo porque eu realmente fiz tudo. Eu fiz tudo do livro, eu fiz todos os módulos e por isso eu pintava de amarelo. Eu só não fazia quando o professor dava, eu fazia no meu tempo. E dá pra ver também aqui uma coisa interessante, que eu parei de fazer os exercícios de aprofundamento. Quando eu achava que não era necessário perder tempo com aquilo, eu não fazia. Porque não tinha tempo. Mas se vocês tiverem tempo, façam todos os exercícios de aprofundamento. Ó, aqui é o livro 2 e eu ainda tô com tudo preenchido. Ó, fiz tudo de tudo. Gente, eu disse pra vocês que eu não estudei português. É verdade. Porque olha isso aqui. Minhas tabelas de português. Português, essa aqui é ainda a apostila 2. A apostila 2, ela não tá preenchida. E a 3. Ou seja, eu não fiz nada de português. Eu fazia, tipo, eu pesquisava coisa de gramática, eu via aula de gramática, via a aula do livro, mas eu não acompanhava, tipo assim, à risca, sabe? A aula de períodos lá da literatura. Enfim, deu certo. E assim, eu sou uma pessoa que o método de metas funciona muito comigo, porque eu adoro riscar, adoro fazer certinho assim nas minhas metas. Eu amava a hora de eu pintar essa tabelinha de amarelo. Eu amava, assim, porque, nossa, eu fiz, a melhor parte era poder riscar aquilo assim de amarelo. Então, quando eu, por exemplo, cheguei em matemática, matemática sempre foi uma das minhas matérias preferidas, então não foi o que eu usei mais meu tempo durante a minha preparação, porque eu meio que já sabia. Então, pra não ficar em branco, quando eu via que não precisava fazer aquilo, não precisava fazer resumo daquilo ou exercício extra daquilo, eu pintava de lápis aqui pra ficar menos feio, sabe? Porque se ficasse em branco, ia parecer que eu esqueci e não fiz. Se eu pintasse de lápis, eu ia falar assim, nossa, já passei por isso, já vi que não dá, tipo, segue pra próxima. Enfim, gente, são muitas tabelas, muitas. E eu recomendo muito porque isso te ajuda a não deixar nada passar em branco, sabe? Você vai ver tudo sobre tudo, você vai ver todas as teorias, fazer todos os exercícios. Faz o que você achar que deve, igual eu. Tinha coisa que eu não fazia e eu riscava lá de lápis, porque quando eu via que eu não precisava, era tipo um certinho que já foi, vamos pra próxima. Não tá pintado de amarelo, mas já vi. Então, eu acho muito bom. Só pra vocês terem uma comparação aqui das minhas tabelas, eu vou mostrar, olha, essa aqui é do livro 2 de Geografia. Tá inteirinha, tudo pintado de rosa e de amarelo, inteira, quando eu ainda segui o cursinho assim, à risca. E aqui já tá uma do livro 7, que é o último, de Geografia. E daí, olha, eu já não fazia mais exercício extra porque eu não tinha tempo. Eu via a teoria, fazia resumo, mas eu não fazia os exercícios de aprofundamento. Se eu não me engano, eu até abri o livro de exercícios de aprofundamento e eu fazia só aqueles que tinham FUVEST, Enem ou Unicamp no título, sabe? Pra saber que era daqueles vestibulares que eu ia prestar. Porque eu só prestei isso de vestibular. E daí eu pulei um capítulo aqui, olha, eu já não pintava mais de rosa porque eu não seguia as aulas assim certinho no cursinho. E aqui eu pulei um capítulo, ó, não tá amarelo, deve ser porque eu vi que era algum assunto que assim não caía na FUVEST, sabe? Então eu nem fiz. Então assim, gente, não se cobrem muito, vocês podem ser um pouco mais flexíveis, ver o que cai, o que menos cai e seguir aquilo, mas tentem ver de tudo sobre tudo, nem que vocês não façam um exercício, ver pelo menos leiam algum resumo, ver um pouquinho na teoria, enfim, e usem essa tabela, porque aí vocês não vão esquecer de ver nada. Eu acho que eu passar essas tabelas pra vocês não vai adiantar muito, porque ela tá, tipo, com as frentes e os módulos do meu livro que eu usava no meu cursinho, e cada cursinho tem seu sistema diferente, mas eu imagino que todos tenham, tipo, divisão em capítulos, em módulos, sei lá como que é. Então, mas se quiserem eu posso pôr uma foto dessas tabelas para vocês se inspirarem e criarem a do cursinho de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu. Vou continuar postando mais vídeos sobre a minha preparação.
E agora eu tenho que ir porque eu vou visitar um laboratório de neurociência aqui na USP, tô muito animada. E é isso então, um beijo, gente, até o próximo vídeo.